Graças a Deus. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Os que trouxeram a Bíblia, por gentileza, pegam a Bíblia. Vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Você que trouxe o seu exemplar bíblico, abra ele comigo. Na segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Leiamos o texto que nos diz assim: pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Estou certo também que habita em ti. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Queridos, é um privilégio poder retornar a esta casa de oração. Eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Leide, sua casa. Recebo o meu abraço, minha pastora. E pastor Guilherme, que contactara conosco. Que o Senhor te abençoe, meu amigo, de forma poderosa. Eu quero louvar a Deus pela vida dessas mulheres vitoriosas, essas mulheres destemidas que estão na retaguarda da pastora Leide nesse ciclo de oração. Sempre saibam que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Vale a pena cada lágrima, vale a pena cada intercessão. E saibam, oração é altar de memória diante de Deus, tá? O Senhor honre vocês profundamente e que a paz dele transborda em vosso celeiro, em nome de Jesus. Você que tirou o seu sábado para vir a esta casa, saiba que aqui nós estamos ganhando tempo. Quem está ganhando tempo aqui? Aqui não existe perda de tempo, aqui existe ganhando tempo. Amém? Quem está ganhando tempo aqui? Eu estou. Bem quase ali na entrada da igreja tem os meus exemplares. Eu tenho alguns livros escritos, mas no momento eu estou só com 2 temas. Esse aqui é um manual bíblico de batalhas espirituais, preparando os guerreiros para as batalhas da vida. Quem aqui tem batalhas? Obviamente que se as cadeiras pudessem se levantar, elas diriam também, né? Estou numa guerra constante. Sim ou não? Todo mundo aqui trava uma batalha. Todo mundo. Não há ninguém que viva sem conflito em sua existência. Todos estão travando uma guerra espiritual. E saiba, por mais que você se sinta fraco, desmotivado, desanimado, o Senhor já venceu por nós. Amém? Está disponível a vitória no mundo do Espírito. Quem que é ela? E aí eu entro na descrição do livro. A vitória não vai ser entregue, ela já foi entregue. A linguagem de Paulo aos Colossenses, ele diz que Deus esbanguelou em Cristo. A expressão esbanguelar ali é dar uma chibatada bem forte no inferno, nos tronos, nos principados, nas potestades. Ele colocou todos eles para correr. E literalmente, ele venceu. Amém? Ele venceu. Quem crê que ele venceu?
Então você precisa melhorar a sua forma de ver o mundo, de pensar o mundo e de como você é no mundo. Batalhas espirituais não é o demônio jogando aquela cadeira de um canto para o outro. Batalhas espirituais é na sua memória, na sua mente, na sua psique. Quem controla a própria mente está preparado para vencer qualquer guerra. E é sobre isso que eu relato nesse livro. Outro livro bem recente lançado é sobre a filosofia do Evangelho. A filosofia do Evangelho, porque é na minha área acadêmica. Eu sou formado por filosofia. Deixa eu falar uma coisa para você. E filosofia, para mim, e toda a sua definição por propriedade, é aqueles que amam a sabedoria. Quem ama a sabedoria aqui? Aquele que teme ao Senhor, sábio é. E eu acredito que eu devo ser um dos poucos filósofos do Brasil que falam uma língua estranha. Olha que negócio estranho, não é? É ou não é? Os filósofos assim são meio meticulosos, não pode isso, não creio nisso. Tudo leva a perguntas, sim ou não? Raciocinar a partir de perguntas. E eu sou um filósofo que falo línguas estranhas, diga glória a Deus. De vez em quando Deus me dá visão, quem crê que Deus mostra? Primeiro que para o mundo acadêmico eu já nem prestava para ser filósofo, vocês concordam comigo? Não, eu já não estava nem aí com esse negócio. Aí eu, crendo nos mistérios de Deus, de vez em quando também planto bananeira, plantando, pulando, gritando, macho do poder, dou lugar para Deus. Então já era, eu já tinha sido excluído da academia. Louvado seja Deus por isso. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Amém? Então eu lancei um livro sobre isso, como que o Evangelho trata o mundo a partir desse ponto de vista. E esse livro tem sido um sucesso por onde que eu passo, graças a Deus. Agora, eu quero falar sobre mulheres. A mãe que transmite a fé. Mães que transmite a fé. Esse conceito ele é muito aberto, mas nós vamos tentar estreitar ele aqui com um ponto de vista muito bom. Primeiro lugar, Paulo, por volta do ano 66, está na sua segunda prisão em Roma, encarcerado por causa do Evangelho. Um pregador nato, um homem de comunhão profunda com Deus, está vivendo os cárceres de Roma. E ele tem saudade de um bate-papo com um dos seus melhores amigos, às vezes ele chama de filho, às vezes ele chama de líder, que é o jovem Timóteo. E ele vai escrever uma carta dos cárceres. Dentro da cadeia ele escreve uma carta. É bem verdade que ele escreve várias cartas, mas essa tem um endereço para Timóteo. E ele está escrevendo a sua última carta, porque ele sabe que dali para frente não haverá mais saída para ele. A morte está na antessala, aguardando ele. Mas em nenhum momento ele diz a Timóteo que ele vai morrer, ele diz que ele vai partir. Porque ele entendeu que o crente não morre, ele parte. E ele está elaborando essa carta tão poderosa para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu já fiz o que tinha que fazer. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira no quesito de que na minha peregrinação humana eu encerrei um ciclo. Mas o que eu fiz durante esse ciclo jamais vai ser esquecido. Vai ficar para você e para todos aqueles a quem Deus o chamar.
Timóteo está recebendo da mão de Paulo o cajado, o bastão sendo transferido, porque Timóteo vai ser pastor de uma das principais igrejas do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Este jovem pastor, esse jovem líder, ele tem uma coisa muito interessante na vida dele, é que a casa dele já é gerada debaixo de conflitos. Mas quando ele recebe esse cajado de Paulo, ele entende que a jornada não será fácil, mas já é vitoriosa. Eu vou repetir que é para você gravar isso na sua cabeça. A jornada não será fácil, mas já é vitoriosa. Parece comigo e com você, sim ou não? A jornada nossa não é fácil, mas nós já somos vitoriosos. Isso é o que nos dá força para continuarmos. Quando você observa, Timóteo nasce nesta casa que tem uma divisão. Na casa de Timóteo tem uma divisão. Se faz necessário você repaginar comigo o livro de Atos 16. No verso 1 vai dizer que Timóteo era filho de uma mulher judia e o pai era um grego. O pai era o quê? Um grego. Nos dias de hoje nós chamaríamos isso de jugo desigual. Imagine Timóteo nascendo dentro de uma família que, aos olhos dos puritanos, dos judeus, não tinha oportunidade nenhuma para ele dar certo na vida, porque ele nasce numa sociedade dividida, porque a instituição mais antiga da terra, e a primeira delas se chama família. E essa oportunidade que Timóteo está tendo é de quê? De aprender com seu pai, porque lembre-se, é cultural. Na cultura judaica era, o pai ensina o filho homem, e a mãe ensina a filha menina. Nós temos algo distante. Por quê? Se você ler Timóteo, capítulo 1, versículo 5 dessa segunda carta, você vê o oposto. Observe no texto. Você vê o oposto. Qual era a lógica? Do pai de Timóteo ter ensinado Timóteo. Quem concorda? Sabe por quê? Porque o pai vai passar o que ele aprendeu. Você concorda? O homem pai vai passar o que aprendeu. O que o pai de Timóteo aprendeu? É que ele era um grego. E qual era a ideia dos gregos? Filosofia pura. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia em Atos 17 que Paulo chegou no Areópago de Atenas, é o que está escrito, e ele começou a discutir com duas linhas de pensamentos que dominavam o tempo. Atos 17 diz isso, que os estoicos e epicureus discutiam com Paulo. Pode ler em Atos 17, vai ser enfático em dizer que Paulo está pregando na terra dos gregos, dos filósofos, porque Atenas era o berço, era onde nasceu o pensamento da filosofia. Era chamado da capital da democracia grega. Então observe um detalhe: na capital da democracia grega, Paulo vai pregar. Lá no tribunal, na praça, ele começava a pregar. E você vê Paulo chegando em Atenas e ele não diz nada sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem é biblicista sabe disso. Quem lê a Bíblia sabe, pastor Guilherme, que Paulo não falou nada do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele diz: eu estive observando que vocês adoram vários deuses, mas tem uma aqui chamado Deus desconhecido. Eu sinto muito dizer para vocês, ele é desconhecido para vocês, mas vocês são conhecidos dele.
Quando a gente observa isso, quando a gente olha para isso, Paulo não está negligenciando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que se Paulo chega na terra dos filósofos para falar que o grande ali era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os gregos de cara iam fazer um terror no meio da conversa de Paulo. Eles iam perguntar: quem é Abraão? Quem é Isaac? Quem é Jacó? Eles reduziriam o discurso de Paulo a nada. Aí Paulo usa a filosofia deles para evangelizar eles. Olha que lindo. Segura isso aqui, que Deus está dando estratégias para nós aqui. Paulo usa a filosofia deles para ganhar eles. Já que vocês não conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu vou falar do Deus desconhecido, que é esse Deus que tem esse altar aí, ó, que um certo poeta passou por aqui e construiu esse altar. Mas eu quero dizer para você, na contrapartida disso, que para vocês ele é desconhecido, mas ele está tão perto de nós, pois os vossos poetas gregos disseram que dele nós também somos geração. Aleluia. O que é que Paulo está dizendo? Vocês não conhecem ele, mas ele conhece vocês. Vocês chamam ele de desconhecido, mas ele é mais conhecido do que vocês imaginam. Vocês não tiveram uma entrevista com ele, mas ele já teve uma entrevista com vocês. Apesar de vocês não entender muito sobre ele, porque ele ninguém entende, ele se aceita. Eu quero dizer para vocês, vocês também são geração dele, vocês também são escolhidos dele, vocês também são separados deles. Só que vocês ainda não entenderam. E aí Paulo está na mesma direção que Jesus diz aos seus discípulos. Porque no tempo que Jesus está vivendo o seu ministério, os discípulos estão discussando, dizendo: quem foi primeiro que encontrou ele? Quem foi primeiro que começou a andar com ele para tomar o primeiro lugar? Aí Jesus apaga o fogo do discípulo, dizendo: não foi vocês que me encontraram, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. A escolha não parte do homem, a escolha parte de Deus. Posso falar uma coisa? No mundo em que vivemos, existem mulheres que dão luz e existem mulheres que não dão luz. Você já notou isso? Existem mulheres que verdadeiras produtoras de luz, existem outras que são estéreis. Você já notou isso? É algo anômalo, é algo estranho na vida humana. Você já percebeu? Só que existe um segredo. Aleluia. Todo homem, para ser gerado, precisa de uma mulher. Aleluia. A mulher é essa agente produtora que produz. E vou dizer uma coisa: nunca termina a sua descendência. É por isso que a Bíblia diz: eu abençoarei da primeira a 1000 gerações. Vai pegando isso aqui. Em Mateus capítulo 1 tem aquilo que nós chamamos de árvore genealógica de Jesus. E na família de Jesus, eu não sei se você sabe, mas só tinha gente complicada. Aleluia. Eu vou repetir: na família de Jesus só tinha gente complicada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que eu quero dizer que se a tua família é complicada, é da família de Jesus. Quem pegou? Se a tua família não vale nada, é da família de Jesus. Não, deixa eu perguntar: tem alguém lá na sua família que já usou uma serra para serrar alguém ao meio? Tem? Não, né? Pois é, Manassés está lá na família de Jesus. Olha lá. Manassés ouviu Isaías profetizando, disse: esse Isaías é perturbado.
só profetiza contra nós. Eu vou mandar matar ele, mas eu não vou matar ele de pedrada, nem de paulada. Pega Isaías aí, porque eu vou serrar ele no meio. E pegou uma serra, o massacre da serra elétrica, literalmente, e serrou o profeta Isaías no meio. E deixa eu te falar, Manassés era tão maluco, que ele trouxe um monte de porte ídolo para dentro do templo de Jerusalém. Isso era abominação ao Deus eterno. Mas um dia, aleluia, a graça de Deus encontrou Manassés. Sabe por quê? Ele é da família de Jesus. Você já notou? Não, tem uma mulher que, se você observar, ela era prostituta. Conhece ela? Raabe, a meretriza de Jericó. Tinha uma casa em cima do muro de Jericó. Ela via tudo o que acontecia. Os melhores turistas entrando, ela deitava para ter relações com ele, para ganhar grana e sustentar a sua casa. Leia a sua Bíblia, Mateus capítulo 1 diz: e era Raabe da descendência de Jesus. Meu Deus do céu, não tem um lar que ele tinha 1000 mulheres. Você já deve saber quem era ele, né? Salomão. O Salomão tinha 1000 mulheres, 1000 sogras, 1000 alianças. E deixa eu te falar, perturbado, consultou todos os tipos de loucura do seu tempo. Quem era Salomão? Da família de Jesus. Eu estou falando de alguns para tu não perder o glória. E aí, quando eu digo que a tua descendência está comprometida por Jesus, Jesus tinha dito lá atrás: da primeira a 1000 gerações, a bênção de Deus será sobre ti. Pega isso aqui. De Abraão a Davi passou 14 gerações. De Davi ao exílio babilônico, 14 gerações. E do exílio babilônico a José e Maria, mais 14 gerações. Sabe o que é isso? 42 gerações. De Abraão a José e Maria. Só isso, 14 gerações. O que aqui está em jogo? É que a promessa da bênção é tão expansiva, é tão gigante, é tão grande, que uma vez que o teu útero, mulher, gerou um filho, uma vez, mulher, que tu foi mãe de filhos, o Senhor está dizendo: da primeira a 1000 gerações, eu estou comprometido contigo. Eu estou comprometido com a tua casa. Pastor, mas a minha realidade hoje é: o meu filho está no tráfico, a minha filha está no tráfico, a minha casa está na prostituição. Mas eu vim te dizer que da primeira a 1000 gerações está de pé o que ele prometeu. Não vai morrer no tráfico, não vai morrer na prostituição, não vai morrer no paganismo. A tua casa será o palco da glória de Deus. Só quem pega faz barulho, só quem pega dá glória. Se tem mães, a bem-aventurada da glória. Ei, você acredita que só passou 42 gerações? Quantas gerações? De Abraão a José e Maria passaram só 42 gerações. Que poder é esse, Jesus? Para chegar a 1000 ainda não chegou nem até nós. Agora segura aí. Timóteo está carregando essa herança. Mas a lógica era o seu pai para ensinar. Só que tem uma inversão dentro da casa de Timóteo, porque mulher são sim as guardiãs do lar.
Onde estão as guardiões do lar? E Paulo diz a Timóteo que Timóteo tem uma fé não fingida. O que ele está dizendo? Bom, não foi eu que te passei essa fé. Essa fé é uma herança cultural que foi passada da sua avó Lloyd. Sua avó tinha uma fé porque ela era uma judia. Ela era uma judia da diáspora. O que era isso? É da dispersão. Israel sempre vivia como um povo nômade. O que é o povo nômade? Hoje está aqui, amanhã está acolá. Eles eram conhecidos como hebreus. Como é que ele era? Hebreus. A palavra hebreus é aquele que abre caminho, é aquele que vai abrindo caminho. Eu acho que eu estou falando para hebreus aqui, eu estou falando para as hebreias aqui, eu acho que eu estou falando, porque não há caminhos fechados para você passar. Eu vou falar mais uma vez, não há caminho que fica fechado. Você carrega a promessa de um hebreus. Você é abridor de caminhos. E aqui vai o segredo mais poderoso, que Paulo faz questão de dizer: Timóteo, a tua fé não é fingida. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu encontrei no meio do caminho fé fingida. Aleluia. Porque tem crente que só ora aqui e em casa não ora. Meu Deus, eu ouvi só um glória aqui, e esse glória foi dizendo: me ajuda, Senhor, que é isso mesmo. Sabe o que está acontecendo, mulheres? Sabe o que está acontecendo? É que fé fingida é a fé hipócrita, é a fé mentirosa, é a fé mascarada. Aqui dentro fala línguas estranhas e lá fora fala a língua do diabo. Aqui dentro da glória e lá fora detona o próximo. Deixa eu te falar, mulheres guardiãs de lar, profetiza aqui e profetiza dentro do lar, profetiza dentro do lar e profetiza aqui. O teu filho não vai ser o que tu anda falando de fé fingida. O teu filho vai ser a fé verdadeira. Porque sabe o que está em jogo aqui? Que a fé fingida, ela é uma máscara. Ela é uma fé que mostra para os outros que está bem, que mostra para a irmã do ciclo de oração: estou bem demais. Aparentemente está bem, mas por dentro já está derrotada. Sabe por quê? Antes de tu vencer a guerra aqui, tu tem que ter vencido dentro do teu lar. Não, alguém entendeu aqui, eu vou repetir. Antes de tu vencer a guerra aqui, tu precisa vencer a guerra dentro do teu lar. Aos maridos, a minha vida cresceu mais quando eu comecei a honrar a minha mulher. A sabedoria judaica diz que a riqueza do homem está condicionado à sua mulher, à sua esposa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu vou falar mais. Toda vez que Deus se manifestou na Bíblia falando em negócio íntimo, Ele nunca disse como um galo que esconde os pintinhos debaixo de suas asas. Não. Ele diz como uma galinha. Aleluia. Pega isso aqui. Meu irmão, a mulher tem um timbre de voz mais evoluída do que o homem, sim. Isso é ciência. Escuta o que eu vou dizer. A mulher, pastor Guilherme, ela tem a tonalidade de voz, o balido de voz mais forte do que o homem, sim. E detalhe, homens, toda vez que tu não ouve a tua mulher, tu quebra a cara. Meu Deus. Depois as irmãs
vai pagar um lanche para mim, mas eu vou entregar isso aqui. Segura isso aqui. Mulheres, vocês sofreram por ano o jugo do machismo e da opressão, mas o texto diz, aleluia, o texto diz que como uma mulher usa a saia para esconder a sua intimidade, eu, o Senhor, escondo vós, ó Israel. Aleluia, glória a Deus. E detalhe, quando Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, os homens alfa, não suportaram a pressão psicológica que o Calvário fez no curso da sua jornada. Os homens alfa, somente João permanece ao pé da cruz, mas na hora de embalsamar, na hora de perfumar o corpo de Jesus, os homens não tiveram rojão para ir lá. As mulheres desacreditadas, as mulheres abandonadas, as mulheres menosprezadas, as três Marias, já chegaram aqui as três Marias, já chegaram aqui as três Marias. Aonde estão as três Marias? Já chegaram na casa, as três Marias disseram, vamos lá, porque ele disse lá atrás que a morte não ia parar ele, a morte não ia deter ele. E chegaram as três Marias. Cadê as três Marias aqui? Já estão na casa. E chega, eu estou sentindo o eterno na casa. As três Marias chegaram. As três Marias chegaram. Se chegaram da glória, vai, cadê elas? Da balaba choca massuri bicanta. Vai, adorador! Quando elas chegam lá, elas ficam alarmadas. Por quê? O Senhor apareceu a elas. Os anjos dizem a ela, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? E o próprio Senhor disse, Maria, Maria de Magdala, Madalena, Maria, vai a Galileia. Quando ele disse assim, vai, ele está dando uma missão, ela está sendo enviada. E detalhe, no primeiro século a mulher servia para ouvir muito, falar pouco e dizer quase nada. Ouvi um grito de glória ao Senhor aqui. Aleluia. Sabe o que está em jogo? Pastor Guilherme, aqui mulher não servia para validar testemunho nenhum. Olha quem Jesus vai pegar. Para aí. Olha quem Jesus vai pegar. Ele vai pegar aquelas que ninguém dá ouvido, que ninguém valida o que elas dizem, que ninguém acredita o que elas dizem. Eu estou dizendo para alguém aqui, guardiães do lar, vocês são aquelas que nos bastidores clamam e a glória se revela ao público. Vai, eu vou profetizar e quem crê vai pegar. Se a cultura rejeita vocês, é problema da cultura. Se os homens rejeitam vocês, é problema dos homens. Mas Jesus fez questão de pegar uma mulher e dizer, vai lá dizer para os discípulos que eu ressuscitei. Reclamachuri bicanta, lembarai chorabla, ela canta. Lá vai Maria, porque Maria é a mais íntima. Quando ela quer tocar em Jesus, sabe o que Jesus disse, ungida? Jesus olhou e disse assim, não me toques, Maria. Não me toque, Maria, fica aí, não me toques. Porque Maria não tem a fé fingida. Não, você perdeu de dar uma glória mais forte. Maria não tem a fé fingida. Aleluia, meu Deus, eu me arrepiei todinho, agora eu fiquei empolgado. Maria não é aquelas mulheres que faz cena para dizer que é cheio de Deus. Maria é aquela mulher chamada guardiã do lar, que enquanto o marido está fora, ela intercede. Na hora que o marido está dentro, ela diz, agora eu estou seguro,
porque ele entendeu o seu propósito. Aonde estão as guardiões do lar? Aonde estão as guardiões do lar? Já chegaram na casa? Mulheres, mães, o mês de maio é de vocês. Não, todos os dias são de vocês. Mãe não é simplesmente uma palavra, é um presente de Deus para nós. Meu Deus, Decamal é sério, Bifai. Meu Deus. Marias, não me toques, porque não é chegada a hora. Diz a Pedro e aos demais que eu vou encontrar com eles na Galileia. Quando ele chegou lá, Maria diz: ei, Jesus está vivo. Ele falou comigo. Aí, como o testemunho de mulher não servia, Tomé se levanta e diz: duvido. Só eu vendo e tocando. Ah, você tinha que dar glória. Por quê? O homem Timóteo carrega uma cultura de fé. E essa fé não é fingida, porque ele recebeu, em primeiro lugar, a sua avó Elode passou para sua mãe Eunice, e sua mãe Eunice transferiu sobre ele. É uma cadeia que se desenvolve. Toda vez que tu ensina a palavra ao teu filho, toda vez que tu instrui o teu filho, sabe o que acontece? É uma teia que vai se desenvolvendo nele. Ele não precisa estar crendo na hora não, mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir fugir disso, porque era para o pai de Timóteo ter ensinado, não a mãe de Timóteo. Mas diz o texto que Timóteo adorava o Deus de sua mãe, não o Deus de seu pai. Significa que os ensinamentos da mãe prevaleceu mais do que o do pai, porque os ensinamentos da mãe não era sobre conceito de poissedor, de Aaron, de Thor. Não, o conceito de que a mãe de Timóteo ensinava era: Deus abriu o mar vermelho para livrar o nosso povo da mão de Faraó. Timóteo está dizendo: só eu tocando, para saber se é ele. Aí Jesus disse: é? Vem Timóteo. Peraí. Para Tomé, Jesus disse: toca. Para Maria Madalena, Jesus disse: não me toque. Isso já deveria dar um turbilhão de glória. Para tu ver como nós homens, nós somos mais pensamento de uma linha só. Você perdeu. Os casados aí, sabe o que eu vou falar? Tá conversando com a mulher, não tem nada a ver, ela entra com outra história na conversa. É assim ou não é? Aí você diz: mas mulher estava conversando sobre... Não é. Aí amanhã ela volta para aquele assunto que ela tinha encerrado do nada. Então no meio da cama a esposa levanta: tu lembra, filho? Eu disse: mas não tinha conversado sobre aquilo. A mulher tem sim esses sétimos sentidos. Ei, marido, os casados, quando a tua mulher bater o raio-x em um homem que tu chama de amigo, ela olha assim: fulano não é boa companhia. Aí tu diz: fala demais, mulher, ele é meu brother, meu amigo. Aí ela diz: depois. Aí quando o varão duvida mais, é rápido a rasteira. Ela vê ele igual a galinha da Angola: tô fraco. Que foi, marido? Lembra de fulano lá? Aí ela disse: eu não te disse? Precisa nem terminar. Eu te falei. Eu te disse que não era uma peça boa. Sabe o que é isso? É o que explica Maria Madalena. Que a mulher, aleluia, oh glória, ela é diferente do homem nesse sentido tão forte, que o homem precisa tocar.
O homem precisa averiguar: será que é? Será que não é? Será que ele ressuscitou? Será que ele não ressuscitou? A mulher não. A mulher está dizendo: Jesus, não tem problema não, se eu não te tocar, eu já te vi. Eu já te vi, de longe, mas eu já te vi. Eu sei que é tu mesmo, tu não anda com brincadeira. O homem não, eu tenho que tocar, eu tenho que tocar para crer, eu tenho que tocar para crer. Sabe por quê? A mulher tem um sentido de longe para saber o verdadeiro. Oh glória, principalmente quando a mulher é uma mulher sábia. Deixa eu falar uma coisa para você: quem destrói casamento não é Satanás, quem destrói casamento é a mulher tola. Tem gente que não quer estudar o texto, mas o texto diz assim: a mulher sábia edifica e a tola, a Bíblia diz que é o diabo. Sabe por quê? A mulher tem esse poder de levantar e de derrubar. Você ainda não entendeu não? Vou repetir mais uma vez. As mulheres estão felizes aí, hein, homens? Eu vou repetir. As mulheres têm esse poder de levantar e de derrubar. Só tem uma coisa: quando elas são sábias, a Bíblia diz, ela edifica o seu castelo, a sua casa. Eu quero profetizar, e aí eu concluo essa linha de raciocínio. Paulo está dizendo: Timóteo, o que tu recebeu não é fruto do pensamento humano, o que tu recebeu não é fruto da filosofia judaica, da filosofia grega. O que tu recebeu é uma dádiva de Deus, dado para tua avó, dado para tua mãe, passado sobre ti, uma fé não fingida. Eu vim aqui profetizar para essas mulheres e para estes varões. Deus está dizendo para você: a tua casa não vai naufragar. A tua casa não vai naufragar. A tua casa não vai naufragar. O mês de maio é o mês em que a tua casa será sacudida, mulheres. Só quem acredita se coloca de pé. O mês de maio será o mês em que Deus vai salvar toda a tua casa. Alabara sol que me ai sobra. Cada lágrima derramada, filhos e filhas, a mulher sábia edifica sua casa, e ela não come do pão da preguiça. Ela não mede esforço para abençoar, porque na tua casa, você como guardiã do lar, o que tu fala vira lei no mundo espiritual. Quem crê nisso? O topo da pirâmide se chama o homem e a mulher, e os filhos vêm embaixo. Escuta o que eu vou dizer para você. Escuta o que eu vou dizer para você. Pare de dizer que o teu filho não vai dar certo só porque hoje ele não está servindo aqui. Pare de chamar o seu filho de burro, de ignorante. Pare de chamar o teu filho de um sem valor. Ao contrário disso, você é a guardiã do lar, e o que você fala vira lei lá dentro. Ainda que teu filho esteja na cachaça hoje, você vai olhar para ele e vai dizer: filho, você
é cheio do Espírito Santo. Filho, tu não é um cachaceiro. Tu está na cachaça, mas tu não é da cachaça. Filho, tu está na droga, mas tu não é da droga. Tu é de Jesus. Deus está falando aqui para alguém. E tem alguém que já entendeu. Chega lá na tua casa, mulher, lá vai, vou ensinar o segredo para as mulheres. Segura aí. Tu vai chegar lá na tua casa e tu vai botar o pé na porta e vai dizer: eu entendi o meu lugar. Eu sou a guardiã do meu lar. Ai, ai, ai. É por isso que o diabo, quando quer atingir a nossa casa, ele atinge o ponto fraco, que é a nossas esposas. A minha esposa, ela é tão perceptiva nisso. Quando Pedro olha e diz que a mulher é o vaso mais frágil, sabe por quê? Ela absorve mais a energia mais rápido, ela é mais sentimental, ela vê o problema de longe e já se preocupa, ela vê problema que nem existe. Para tu ter uma ideia, é por nível de percepção que ela tenha. Mas daqui para frente você vai chegar dentro de casa e vai botar o pé dentro da porta. Bora, quem vai fazer comigo isso aqui? Quem vai fazer? Seu nome? Mônica? Mônica. Você chegar em casa, você vai botar o pé dentro da sua casa e vai dizer: eu sou a guardiã desse lar. Porque o que te faz chorar hoje vai te fazer sorrir amanhã. Mônica, as dores da preocupação têm te assolado, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer a ti: não vai ficar como está. Mônica, tem noite que o sono não quer vir por causa da preocupação com esta vida, com essa pessoa que tem te tirado o sono. Mas o Senhor está dizendo para ti: eu mudo o que tu não pode mudar, eu salvo o que tu não pode salvar, eu liberto quem tu não pode libertar. E hoje, Mônica, chegou salvação na tua casa. Decanossuri Bicai, Elemi de Brácia, todos naquele bairro vai ver a mão de Deus mudando a história da tua casa. Assim diz o Senhor. Quem pega da glória? Vai, 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 vai. Chora pra Brácia. Nenhuma lágrima derramada tem sido em vão. O Eterno está aqui. Nenhuma lágrima derramada tem sido em vão. Oh glória! Sabe por quê, mulher? Porque tu és uma guardiã do lar. Se tivesse abrido mão, não estaria em pé como está. Tinha quebrado no meio, não só a família, a sociedade. Ele para sorbicanta, tiomadácia. Mas o Senhor vai te honrar naquele lugar. O Senhor vai honrar a porta que Ele abriu para ti e para tua casa. Ele vai abençoar a tua jornada. Sabe por quê? Tem dia que não tem nem força para ir naquele estabelecimento, mas Deus vai dar vitória. Tem dia que nem tem força para ir naquele trabalho, mas o Senhor está dando força e dizendo para ti: filha, eu vou trazer grandes coisas na palma da tua mão. Prepara para liderar mulheres. Ele vai chorar pra fácia de calabara soriguia, porque te levantei como guardiã. E eu digo pra ti: filha, eu vi quando o sono não veio, tu rolou naquela cama pra lá e pra cá,
por causa daquele sonho que te perturbou, aquele sonho te preocupou. A madrugada foi tensa, era sombria, o sono veio. Tu ligou até para minha filha para contar o sonho, dizendo: meu Deus, o sonho é preocupante, mas eu te digo, eu sou Deus do livramento, eu sou Deus de mudar essa história. E eu estou dizendo para ti: prepara para testemunhar tu e tua casa o que eu estou fazendo em ti agora. No teus negócios vai crescer mais e mais. E pega o som que eu te entrego, diz o Senhor. Só quem quer pega, só quem quer pega. Vai adorador. Aqui em cima, a glória invadiu esse altar, a glória invadiu esse lugar. Está sendo curado pessoas aqui. Irmãs, a tua doença está sumindo. Homens, a vossa doença sumiu. Só quem acredita, pega a glória de Deus. Pega e vai, adorador. Receba. É brava. Olha a presença do Eterno na casa. Olha a presença do Eterno na casa. Se tem adorador livre para adorar, adore. Pega aí, ó. Ele está batizando. Pega aí, ó. Ele está curando. Pega aí, ó. Ele está restaurando. Pega aí, ó. Vai.